Procure pelo nulo que derrota tudo, o n de todas as equações. Aquela rocha, o espaço que ocupavam as que foram arrancadas da rocha. Foi a queda delas. Procure por aquele nulo que está além de toda vista, a morte de tudo que está além do que exista. É um texto muito central, tanto na obra do Carlos Williams como na tradição americana, muito referido, né, o tempo todo, culturalmente. Assim, as pessoas conhecem muito o filme do Jim Jarmusch, que é inspirado, digamos, no esquema alegórico maior do poema. Os poemas do filme não são trechos do Patterson, né? Acho que isso é legal esclarecer. Eu acho que o filme justamente tenta distrair uma relação entre a cidade e a linguagem. É um texto muito cercado de paratextos do próprio autor. Isso não é um esquema rígido, nem métrico, nem de rimas, nem de uma dessas categorias. Lida com esses materiais históricos da formação dos Estados Unidos de uma maneira crítica, né, e interfere nesse material. Mas eu só fui ler o livro inteiramente para traduzir mesmo. Eu acho que talvez a forma de traduzir tenha sido a forma possível, e nisso talvez eu tenha me aproximado um pouco do espírito do Patterson como um épico possível. E você se sente também um pouco pequeno diante desse grande empreendimento que tem sentido, que foi articulado ao longo de muito tempo da vida de um dos poetas mais fundamentais, né, do modernismo norte-americano. Uma maneira de contar essas múltiplas histórias, que são, em alguma medida, uma revisão do processo colonial até o processo, né, de formação dos Estados Unidos modernos. E ele desenha essa figura da cidade, que é ao mesmo tempo um personagem, um homem, talvez um pouco alter ego do próprio Carlos Williams em algumas dimensões. Tudo isso é específico do livro, provoca, mas tem uma dimensão que percorre o livro, que é o fluxo. Ele vai recontar da história a partir desse ponto de vista. E não é só o recontar da história, é um percorrer também do espaço geográfico em que a história se desdobra, a natureza. Tem longas descrições de fauna, flora, um olhar um pouco botânico às vezes, tem uma recuperação de várias tradições andarilhas, né, da poesia norte-americana. É um poema em fluxo, as coisas vão acontecendo em cascadas, esses elementos históricos que vão dando um sentido de revisão do que aconteceu. O que aconteceu naquele espaço, né, o que aconteceu em termos de colonização, de violência. Há uma tentativa do poema de mergulhar nessas águas. E ler, porque é uma experiência artística de uma grande consequência, assim, né? de uma grande consciência do que está em jogo, né? Ouçam a queda d'água. Os cães e as árvores conspiram para inventar um mundo morto.